Saudações! Vamos equacionar mais algumas questões de MMC e MDC utilizando a Softeca do professor Pablo, melhor enxadrista do mundo. Eu já deixei o site aqui de prontidão, certo? Então temos aqui um exercício, vamos ver o enunciado novamente. Determine o MMC e o MDC dos números a seguir. Essa aqui nós já fizemos, né? Vamos fazer essa aqui agora. Alternativa B, 80, 100, 120. Determinar o MMC e o MDC. Bom, vou minimizar aqui o site. Eu vou resolver com o Leviathan 3 e com o Leviathan 2. Ambos softwares foram desenvolvidos pelo senhor da matemática e da tecnologia, locutor que vos fala. Vou abrir o Leviathan 2. Quantos números deseja analisar? Então tá ali, 80, 100, 120. Desejo analisar 3 números. 3, 80, 80, 100 100, e 120. 120. O professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 20. O mínimo múltiplo comum é 1200. Agora vamos averiguar a resposta. Então tá aí, MMC 1200, tá aqui, e MDC 20, certinho. Essa é a versão mais antiga. Bom, agora eu vou resolver utilizando a versão mais moderna. Por que mais moderna? Porque o algoritmo dessa versão, da 3, é mais eficiente. Vamos resolver agora com a versão 3. Informe o dividendo e o divisor. Então, 80, 100 e 120, né? Então vamos lá, 80. 8, 80. E 100 primeiro. Só tem 2 campos, então vamos 10, por partes. 100. Vou pedir para calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 20. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 400. Então, MDC 20, MMC 400. Mas essas são as respostas definitivas? Não, nós só processamos 2 números. Falta o 120. Então eu vou retroalimentar o sistema com 20 e posteriormente retroalimentar o sistema com 400. É um pouquinho mais trabalhoso, mas o algoritmo é mais eficiente. Eu sei que é contraintuitivo, mas é fato. Bom, então vou fazer aqui a retroalimentação, né? Para calcular o MDC primeiro. 20. 2. E aqui eu vou 20. inserir o 120. Ficou 1, faltando. Vamos conferir 12. Aqui. 120. 120. Calcular. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 20. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 120. Então, a resposta do MDC, de fato, é 20. O MMC não é 120. O MMC, para me calcular, com essa versão, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui o 400, 4, certo? 40, que foi o processamento 400. anterior, e o 120, que é o número que está faltando. Aí vou encontrar o quê? Vou encontrar o MMC. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 40. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 1200. Agora, o que muita gente vai se perguntar é: como é que pode? A versão mais antiga é mais fornece, proporciona mais comodidade, né? Pergunta quantos números eu desejo processar, informa os números e numa pancada só processa tudo. E como que é mais antiga? Deixa eu explicar para vocês. Aquele código, ele tem algumas limitações, de tal forma que se eu digitar um número muito grande, ele dá uma bugada, ele tem uns problemas ali. Nessa versão mais moderna, esses problemas foram equacionados. Agora, nada me impede de adaptar essa comodidade que existe no Leviathan 2 com a eficiência do código do Leviathan 3. É uma coisa que pode ser feita, né? Deixar a eficiência junto com a comodidade. É uma coisa que pode ser implementada no futuro. O fato é que os dois softwares são filhos do professor Pablo.
Tá certo? Os dois foram criados por mim. Os dois funcionam e os dois foram criados por mim. Então tá aí 1220. Agora vamos para o próximo exercício. Exercício 7. Utilizando a fatoração em números primos, determine quais são os dois números consecutivos cujo MMC é 1260. Quando você está participando de um concurso público, você não pode ficar perdendo muito tempo com as questões, né? Tem um tempo limite para você terminar a prova. Então você tem que raciocinar de maneira eficiente. Vamos reler o enunciado. Utilizando a fatoração em números primos, determine quais são os dois números consecutivos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, consecutivos, cujo MMC é 1260. Vamos analisar as respostas. 32 e 33, se eu multiplicar 3 por 2 dá 6. Aqui, 1260, não tem 6 no final. Alternativa B, 3 vezes 4, 12. Eu não estou fazendo a decomposição como ele pediu, eu estou mostrando uma outra técnica para você equacionar a questão de maneira rápida, para marcar o ponto e partir para a próxima questão. 3 vezes 4, 12. No final aqui é 0. 6 vezes 5, 30. Opa, pode ser a alternativa C, vamos ver a D. 7 vezes 8, 56. Não tem nada a ver. Então, sem medo de errar, eu posso falar que a alternativa é C. 35 e 36. Vamos conferir? Nem usei o software, não precisei. A alternativa correta é C, 35 e 36. Tranquilo. Ou seja, o software é uma ferramenta didático-pedagógica que o professor pode lançar a mão para iluminar seus alunos. Mas o professor tem que dominar o conhecimento teórico para poder resolver as questões, para poder preparar bem a sua aula, para poder sanar as dúvidas dos alunos e assim sucessivamente. Agora vamos passar para a próxima questão. Essa aqui nem precisou de software, né? Aliás, o software eu estou utilizando para demonstrar que ele está funcionando bem, que está, né, atendendo. Exercício 8. Uma gincana com alunos de 3 turmas, 6º, 7º e 8º anos, será realizada para comemorar 6º, 7º e 8º ano. Será realizada para comemorar o Dia do Estudante. São 3 turmas. Veja a seguir a quantidade de alunos em cada turma. Turma, 6º, 7º e 8º, número de alunos 18, 24 e 36. Beleza. Determine através do MDC, máximo divisor comum, o número máximo de alunos de cada turma que podem participar da gincana, compondo uma equipe. Vamos calcular o MDC. Não terminou ainda a leitura. Nós não terminamos a leitura do enunciado, mas vamos calcular o MDC desses 3 números, 18, 24 e 36. Vou utilizar Posso usar esse aqui, vou usar esse aqui. 18, deixa eu ver aqui de novo. 18, 24 e 36. 18 e 24. 18, 2, 24. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 72. Eu já tenho a resposta aqui, né? Mas vamos retroalimentar o sistema. 6 e 36. 3. Que é esse número que for faltando, 36. Né? 36. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 36. Ou seja, o máximo divisor comum daqueles 3 números é 6. Se eu utilizasse o Leviathan 2.0, ele... Quantos números deseja analisar? Eu posso resolver de uma vez só. Eu informo quantos números eu quero processar, no caso 3 números. 3. Aí eu vou informar os números, né? 18, 24 e 36. 36. O professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 6. O mínimo múltiplo comum é 72. Basicamente, esse aqui ele resolve, ele
numa pancada só. Esse aqui você precisa retroalimentar, mas tem a vantagem do código ser mais eficiente. Posteriormente eu posso unificar a comodidade com a eficiência, mas isso aí já é um outro assunto. O fato é que os dois estão funcionando. O 3 é melhor. E existem professores que ensinam aos alunos, e existem professores que ensinam aos alunos e aos computadores. Esse sou eu. Como eu ensino aos computadores? Através da programação. Eu estou averiguando se o meu aluno aqui, o computador, entendeu o conteúdo, se ele consegue responder, resolver assim como os alunos também conseguem quando eu ensino. Então, os dois aprenderam, né? O computador conseguiu entender tudo direitinho. Esse aqui responde numa pancada só, esse aqui eu tenho que retroalimentar, mas o fato é que os dois estão dando a resposta correta. Agora vamos partir para a próxima questão. Próxima questão não. Aqui nós encontramos o MDC, mas não acabou a questão ainda. Determine através do MDC o número máximo de alunos de cada turma, que pode participar da gincana compondo uma equipe. Então, máximo divisor comum, 6. Após isso, responda quantas equipes podem ser formadas pelas turmas de 6º, 7º e 8º ano, respectivamente, com o número máximo de participantes. Muito fácil. É só dividir o resultado, que é o MDC, 6, dividir o número de alunos, 18, por 6. 6 vezes 3, 18. Então, 3 é a resposta para essa turma aqui. Ó. Ele falou respectivamente, né? Respectivamente em ordem. 3, 24, dividido pelo máximo divisor comum, que é 6. 6 vezes 4, 24. Então, 4. Já tem chance de ser alternativa. Não estou nem vendo as outras, mas já tem chance de ser essa aqui. 36, dividido pelo máximo divisor comum, que é 6. 6 vezes 5 é 6, 36 pelo máximo divisor comum, que é 6. 6 vezes 6, 36. Então, não pode ser a alternativa A. A 3 está certo, 4 está certo. Mas a última não está certa. Então não é a alternativa A. 36 por 6, 6 vezes 6, 36. Então aqui tem que ser 6. Vamos ver qual é a alternativa correta. 4, 5, 6 não. 2, 3 e 6. Não. É a D. 18 por 6, 3. 3, 3, 18. 24 por 6, 4. 6, 4, 24. 36 por 6. 6, 6 e 6, 36. É a alternativa D de devastador. D de destronador, meu amigo. Vira a resposta. Alternativa D. Tá aí. D de destronador. Então é isso. Equacionamos. Perfeito. Exatamente como fizemos, como procedemos. Aqui já é outro assunto. Questões de vestibular. O software está funcionando perfeitinho. Os softwares, né? O Leviathan 3 é melhor, apesar do 2 ter uma certa comodidade. Quem produziu este software é o locutor que vos fala, professor Pablo. Desenvolvedor, professor Pablo, de Tecnologia Educacional e Matemática. Também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Me criticar é fácil, agora fazer o que eu faço são outros 500. Muito obrigado e até a próxima.